Então, gente, vamos iniciar, né? Boa noite para todos vocês, né? Como eu já disse anteriormente, hoje é a nossa última aula, tá? Semana que vem já é a nossa prova. E a gente vai concluir, né, a disciplina Saúde da Criança falando um pouquinho sobre a enfermagem e o cuidado infantil, tá? Mas antes de eu entrar nesse assunto, né, falar para vocês quais são esses cuidados de enfermagem, eu vou falar os meios que a saúde pública nos oferece para a gente estar realizando esse tipo de assistência, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a atenção integrada às doenças prevalentes na infância, né? O que é isso? Isso, gente, foi uma estratégia entre a OMS e a Unicef, tá? Eles criaram essa estratégia, né, de atenção integrada às doenças prevalentes na infância, com o objetivo de reduzir, né, o óbito infantil, né? O objetivo das estratégias sempre são os mesmos, né? Que visa aí garantir a qualidade da assistência para as crianças, né? E através disso, né, reduzir o número de óbitos infantis, tá? Então, a saúde pública, né, ela lançou aí essa estratégia com o propósito de reduzir a mortalidade infantil, tá? E para alcançar esse objetivo, o que eles fizeram, né? Eles articularam o fator da redução do óbito infantil, tá? Com as doenças prevalentes na infância. Ou seja, ao invés de ele abordar e estudar doença por doença, eles montaram um grupo, tá? De doenças que são específicas ali da infância. E através disso eles conseguiram reduzir aí o número de óbito infantil, tá? Mas para que essa estratégia desse certo, quem que não pode faltar nela? Quem que vocês acham? Para qualquer estratégia que o governo, a saúde pública, né, lance aí, quem nunca pode faltar nela para ela dar certo? Me falem aí no bate-papo. A enfermagem e o usuário. Exatamente. A enfermagem, gente, ela tem um papel fundamental em todas as estratégias que existe, tá? A gente da enfermagem, eu falo a enfermagem, mas assim, a equipe de saúde como um todo, tá? A gente tem o dever de atuar na promoção de saúde, na prevenção dos agravos, tá? Então, a enfermagem, para que esse objetivo fosse alcançado, a enfermagem foi essencial, tá? Então, vocês entenderam qual que foi essa estratégia da Unicef junto com a OMS? Me falem aí se deu para entender, para a gente prosseguir. Né? Porque a aula de hoje é sobre enfermagem e cuidado infantil. Mas beleza, para a gente conseguir realizar essa assistência, a gente precisa de meios, não precisa? Então, esses meios que eu vou falar com vocês aqui, tá? E um desses meios foi essa estratégia implantada pela OMS e a Unicef, tá? E, gente, o que a gente sempre precisa ter em mente em qualquer situação, que é o seguinte: a criança, ela deve ser vista, né, pela saúde pública como prioridade, tá? Tanto os profissionais da saúde, tanto o governo, né, a saúde pública, eles precisam ver a criança como prioridade. Tá? A gente já falou um pouquinho nas outras aulas, né? A importância de ver a criança como prioridade, a gente já viu os direitos da criança, né? Tanto que a gente sabe que além de uma boa assistência, a criança precisa ter acesso à educação, ao saneamento básico, né? Ter um apoio ali em relação à nutrição. Então, a gente sabe, né, igual eu falei na primeira aula para vocês, não adianta, né, a mãe chegar lá no hospital com a criança e ter uma assistência, né, maravilhosa, né, ou no posto de saúde, mas quando volta para casa, né, a família não consegue dar continuação nesse cuidado. Então, assim, a gente tem que sempre ter em mente que também não é só ali a assistência na unidade básica de saúde ou no hospital,
tá? A gente precisa ter em mente que a criança ela precisa de um conjunto, tá? Um conjunto como educação, saneamento básico, para ela poder se desenvolver bem, tanto mentalmente, né, como fisicamente. Tá bom, gente? Então, agora de fato eu vou citar esses meios, tá? Que é através da atenção primária, né, à saúde. Quem aí sabe o que é atenção primária? Falem aí. Quem sabe o que é atenção primária à saúde? Tem atenção secundária, mas aqui no caso a aula de hoje é sobre atenção primária. Me falem aí no bate-papo que eu vou ler aqui, pra gente interagir. A atenção primária pode ser tipo uma intervenção antes da doença começar? Fala um pouquinho mais alto. A atenção primária ela pode ser uma intervenção antes da doença começar, para a doença não acontecer, no caso? Isso aí, perfeito. A atenção primária, gente, ela é responsável pela prevenção, promoção da saúde, tá? Nos indivíduos em todas as fases da sua vida. Igual que eu tô falando da saúde da criança, mas a atenção primária, ela visa, né, a prevenção, a promoção em todas as fases da vida do indivíduo, tanto para o RN, tanto para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, tá? Então, a atenção primária, ela visa isso, a promoção da saúde, ou seja, tratar aquele indivíduo antes que a doença se estabeleça. Tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês, vamos supor que um indivíduo ele é diabético, né? Ele está ali com altos índices glicêmicos. Aí, ao invés dele esperar a doença piorar e dar entrada ali no hospital com algo mais grave, o que ele vai fazer? Ele vai ali, né, na unidade de saúde do seu bairro, né, PSF, SF, e vai ter ali os cuidados específicos em relação à doença dele. Então, a atenção primária em saúde é a gente promover, né, e prevenir, né, as doenças antes que elas fiquem muito graves, tá? Tanto para a gente não sobrecarregar os hospitais também. Imagina aí, a gente está né, vendo que a glicemia está alta, ao invés de a gente ir ao hospital, onde que a gente tem que ir primeiro para ser tratado? Será que precisa ir no hospital? A glicemia ela tá alta, mas assim, você não tá passando mal, né? Você tá descobrindo ali que agora os seus índices glicêmicos estão altos. Você vai direto ali no hospital? Nem pode, porque isso sobrecarrega ali, né, o serviço hospitalar. Primeiro aí a gente vai nessas unidades de saúde, tá, gente? Então, vocês entenderam o que é atenção primária à saúde? Pra gente prosseguir. Deu para entender? Me falem aí. Se vocês entenderam, me fala assim, quais são essas unidades, né? Quais são esses serviços de saúde? Qual que é o serviço de saúde da atenção primária? É a UPA? É o hospital? Me falem aí. O que é uma unidade primária, né? É o posto ali do nosso bairro, será? O professor, eu acho que o BS entra, né, como atenção primária, porque ele vai, através de você fazendo um acompanhamento ali, você inibe muito, assim, diminui, né, você ter que ir para o hospital, aquela superlotação, se você fizer esse acompanhamento direitinho, ainda mais quem é hipertenso, diabético, eu acredito que o BS é a fonte. Sim. Vou colocar a imagem aqui para vocês verem, ó. Quem aí já viu essa imagem, essa unidade no bairro de vocês? É familiar? Digam aí. Não é familiar, gente? Quase todo bairro tem uma unidade básica de saúde,
né? Então, gente, eu vou falar aí vou falar dessas estratégias de atenção primária, que é o seguinte: a gente tem a estratégia da saúde da família, tá? E a estratégia da saúde da família, ela busca promover a qualidade de vida da família, o nome mesmo já fala, né, da população brasileira. Então, essa estratégia de atenção à saúde da família, ela não visa o indivíduo, né, só o indivíduo, né? Ele visa a população, a família como um todo, né? E como é que ele presta ali essa assistência, né? Ele vai interferir nos fatores que podem colocar a saúde daquela população em risco, né? Como falta de atividade física, má alimentação, uso de tabaco. Então, eles vão trabalhar em cima da promoção, tá, de saúde. Beleza? E aí a gente também tem as unidades básicas de saúde, né, que é a UBS. A UBS, ela é responsável por qualificar e humanizar a assistência. Então, vamos traduzir isso aí, né? A unidade básica de saúde, ela vai captar ali o número de gestantes daquela área de abrangência, daquele determinado bairro, né? E vai programar e avaliar todas as ações que compõem a saúde da gestante. Igual a gestante ali, quando ela está grávida, ela não tem direito ao pré-natal, né? Ou pré-natal de alto risco. Também ela tem direito aos exames complementares e a assistência ali ao parto, né? Igual ali, todo bairro tem uma unidade básica de saúde, ou pelo menos deveria ter, onde a gestante vai lá e faz o pré-natal, onde a mulher ela vai lá e faz o exame preventivo, tá? Então existem várias estratégias, mas a mais utilizada na saúde da criança, tá? É o ESF e a UBS, tá? Então ficou claro aí? As duas, gente, elas possuem segmentos parecidos, tá? Porém, uma visa a família como um todo, tá? E a outra, ela visa um cuidado, assim, mais básico, tá? Deu para pegar aí? Me falem aí. Gente, eu tô parando aqui porque tá entrando mais aluno agora, tá? Aí eu tô admitindo aqui. Deu? Então, vamos lá. Vou esperar a galera se situar aqui e entrar. E eu já continuo. Então, vamos continuar. Então, a gente já falou aí, né, dessas unidades, porém, agora a gente vai ver, né, a assistência que essa unidade presta ao recém-nascido, porque, querendo ou não, a nossa disciplina é sobre saúde da criança, né? Desculpa, gente. E vocês, com as informações que vocês possuem, né, que tipo de cuidado vocês acham que essas unidades prestam ao recém-nascido? Me falem aí. Vacina. Mas o quê? Gente, eu engasguei. É só vacina? Falem aí, gente. Vamos conversar. Consultas? Sim, mas que consultas? Revisão com o pediatra? Será que é só com o pediatra? Vamos aí, vamos participar, galera. Eu tô vendo aqui. Clínico geral também?
Mas o quê? Sim. Mas tá faltando quem aí, gente? Vocês estão visando o olhar muito pro médico, pro nutricionista, mas em relação aos cuidados de enfermagem, que é a nossa disciplina. O que está faltando aí? Será que as consultas de enfermagem? Quem concorda? Quem que realiza ali essas consultas? É o médico, o enfermeiro, é o técnico de enfermagem? Quem que vocês acham que realiza aí essas consultas aí? Vocês me falaram no bate-papo. É o médico? Quem acha que é o médico? Fala aí. As consultas de rotina com a criança. Vocês acham que é o médico? No bairro, as vacinas são feitas pelos técnicos. Isso aí. A de rotina é com o enfermeiro. Isso aí, Matheus. Às vezes a gente fica. Quando a gente fala em consulta, a gente pensa que é só o médico, né? Mas não, gente, o enfermeiro ele tem um papel muito importante, tá? Nessas unidades. E é agora disso que eu vou falar, tá? O papel da enfermagem, tá? Com os recém-nascidos, tá? Assim que a mulher ela tem alta, né, a puérpera e o recém-nascido tem a alta hospitalar, quem vai ser responsável por fazer o acompanhamento da puérpera e do RN são essas unidades de saúde, tá? E essa consulta, gente, durante essa primeira consulta, é muito importante observar o quê? O vínculo afetivo entre mãe e filho, porque existem vários problemas em torno disso, inclusive a depressão pós-parto, tá? Parece que é um assunto que não é tão falado, mas assim, ele é bem recorrente, tá? A gente também deve avaliar como que tá a relação aí da mãe e o filho em questão da amamentação, porque existem vários problemas também relacionados à amamentação, tá? Em relação à pega correta, e isso é a gente da área da enfermagem que vai demonstrar a pega correta para essa mãe, tá? Não sei se vocês sabem, não sei se eu já comentei com vocês, mas a amamentação é o correto para não sentir dor, tá? A amamentação, ela tem que ser um momento prazeroso entre mãe e filho, tá? A partir do momento que tá machucando, a partir do momento que tá causando ali lesões na mama, é porque alguma coisa tá acontecendo de errado, tá? E como eu falo, será que a mãe ela é obrigada a sair ali da maternidade sabendo amamentar? O que vocês acham? Quem que fornece essas orientações para puer? É nós da área da enfermagem, tá? Somos nós. Então, a gente tem que ter um olhar, assim, muito específico nessas consultas, tá? A gente também tem que observar ali a integridade da mama, ouvir o relato da mãe em relação à alimentação. Então, é até muito importante, quando chegar ali na consulta, né, a gente pedir para a mãe amamentar, né, o seu filho na nossa frente, porque muitas das vezes ela acha que está amamentando corretamente e não está. E por que a gente tem que frisar isso? Porque muitas vezes a mãe sai da maternidade sem saber amamentar. E às vezes fica para a gente mesmo fazer toda aquela explicação, tá, gente? Porém, antes dessa primeira consulta, existe uma visita domiciliar. Quem já ouviu falar da visita domiciliar? Como o Matheus falou, que a de rotina é com o enfermeiro, o técnico tem que ensinar e auxiliar sobre o que ela não sabe. Isso aí, gente. Porque eu vou falar com vocês dessa consulta daqui a pouquinho. Mas assim, a consulta ela é feita pelo enfermeiro ou pelo médico. Porém, vocês precisam ter ciência, né, o que é feito nessa consulta, porque vocês vão ajudar nesse processo, tá?
Então vamos lá, gente. Eu fiz a pergunta, eu falei para vocês aí que antes dessa consulta existe uma visita domiciliar, né? Vocês aí sabiam disso? Quem já foi mãe? Vocês tiveram aí uma visita domiciliar na primeira semana pós-parto? Falem aí. Giovana falou que não, mas alguém não sabia, não. Tem muita coisa que a gente não sabe, porque tem coisa, gente, que infelizmente só tá ali na teoria, né? Não tá na prática. Mas assim, né, a unidade de saúde, que ela é bem estruturada, né? E ela consegue sim realizar essas etapas, tá? Então, antes ali da primeira consulta, né, existe uma visita domiciliar. E quem faz essa visita domiciliar? Geralmente é o técnico de enfermagem com o agente comunitário, tá? Ele vai lá na casa dessa puérpera, tá? Na primeira semana pós-parto, e eles vão avaliar as condições, né, de saúde tanto do recém-nascido, tanto da puérpera, tá? E o que a gente deve observar aí nessa visita domiciliar? Falem vocês, que aí eu já estou falando com vocês, tá? A consulta de enfermagem, beleza, é com o enfermeiro, mas essa visita domiciliar, né? Vocês, vamos supor que eu vou falar assim, ó, gente, vai Matheus e a Giovana realizar a visita domiciliar na puérpera tal. O que vocês fariam? Quando você chega, né, vocês vão ir na casa dela, o que vocês observariam? Antes de falar aqui, o que vocês, na mente de vocês, o que vocês fariam? Me falem aí. Observar o vínculo dela com o filho, ver se ela tem depressão pós-parto ou não, ver o estado dela. Mais alguém complementa aí? Se foi cesárea, analisar os pontos também. Isso aí, gente, é um complexo de coisas, tá? Lembrando que essa visita, ela não é uma consulta, tá? Ela é uma pré-consulta, tá? Então, o que deve ser realizado nessa visita? Primeiro, tem a aplicação de um questionário, tá? Que é fornecido ali pela unidade de saúde. Então, o técnico de enfermagem vai aplicar esse questionário. Depois, a resposta desse questionário vai ser analisada ali pelo representante ali da UBS ou PSF, né? Que é o enfermeiro ou o médico. O técnico, ele vai avaliar aquele bebê no seu estado geral. Vai avaliar a coloração da pele, se o bebê ele é ativo, se ele apresenta febre, tá? Ou seja, ele tem que ter um olhar clínico, porque ele vai avaliar ali se tem qualquer sinal de anormalidade, tá? E depois ele vai passar isso para o representante ali da unidade de saúde, tá? Ele vai verificar também as condições do corpo umbilical, se houve, né, se foi parto cesárea, ele vai avaliar ali também, né, como que tá ali a evolução ali daquela incisão, tá? O técnico de enfermagem, ele vai ficar responsável também por conversar com o responsável em relação às eliminações daquele bebê, né, em relação à urina e às fezes. Então, ele vai ele vai realizar essa visita, tá? E se tiver tudo ok, né, se não for se o técnico de enfermagem não achar nada de anormal, ele vai agendar a primeira consulta, tá? Daqui a 30 dias. Então, essa visita é como se fosse uma pré-consulta e geralmente ela é realizada por vocês, tá? Então, se o técnico de enfermagem foi lá, viu que tá tudo ok, aí ele vai agendar a primeira consulta daqui a 30 dias. Então, vocês sabem agora a importância de vocês, o conhecimento teórico, científico que vocês precisam ter para poder fazer esse tipo de avaliação? Porque, igual eu falei, a consulta ela é feita pelo enfermeiro e o médico, mas essa pré-consulta está na mão de vocês, tá? Mas aí, beleza, vamos supor que o técnico foi lá, viu que tá tudo bem e agendou essa consulta para daqui a 30 dias, tá? Alguém sabe como é chamada essa consulta? Ela tem um nome específico. Falem aí. Vocês sabem como que chama essa consulta? Essa primeira consulta com o RN?
Falem aí. Ninguém sabe? Quem já ouviu falar da puericultura? Falem aí, gente. Vocês já ouviram falar? Ana Paula já, mas alguém já ouviu falar? Porque vocês falaram que tem, né, as consultas, mas essas consultas, elas têm um nome. E a gente da área da saúde, a gente precisa saber. Eu tô vendo aí que bastante gente já ouviu falar. Então, gente, essa consulta, ela é um acompanhamento periódico e sistemático dessa criança, né? E o que vai ser observado nessa criança, né? A avaliação do seu crescimento, desenvolvimento, a gente vai avaliar ali como é que tá o esquema vacinal, se a criança está recebendo todas as vacinas que ela precisa, né? Nessa consulta, a gente deve orientar os pais em relação ao aleitamento materno, higiene, tá? Nessa consulta possibilita também a gente identificar possíveis agravos para a saúde daquele recém-nascido, tá? Então, a principal função, o principal objetivo dessa consulta é tudo isso que eu falei, tá? Eu não vou especificar muito, né, a etapa por etapa dessa consulta, porque quem realiza, gente, é ou um enfermeiro ou um médico, tá? Os dois possuem habilitação para estar fazendo esse tipo de consulta, tá? Mas, assim, vocês precisam ter em mente, né, qual que é o principal objetivo, porque, como eu falei, vocês ajudam aí nesse processo, vocês complementam, tá? A equipe de saúde, ela é a união de todos os profissionais, tá? Tanto que eu já mostrei para vocês como é que é realizado o exame físico do RN, né? Tanto que está dentro dessa consulta o exame físico, né? Que é medir ali o perímetro cefálico, torácico, tá? A pesagem. Então, assim, essa consulta, ela vai permitir ali a gente avaliar o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Porém, algo que vocês precisam saber, e isso vocês precisam saber mesmo, de cor salteado, porque é vocês que prestam esse tipo de assistência, que é o quê? Calendário de vacinação. Vocês precisam saber, gente, quais vacinas, em qual fase da vida, as doses, tá? Porque é vocês que vão administrar as vacinas, tá? Vocês que vão ali isso fica até mais na mão de vocês do que do enfermeiro propriamente dito, tá? E do médico, né? Vocês geralmente sabem melhor que a gente em relação às vacinas, porque é vocês que aplicam, tá? Vocês já estão por dentro aí do calendário vacinal? Quais que são as principais não, né? Quais que são as vacinas, as doses? Vocês já estudaram isso em alguma disciplina? Falem aí. Estudaram? Porque isso, gente, a puericultura vocês podem saber de uma forma mais superficial, mas calendário vacinal não. Assim, vocês precisam saber, tá? Porque vocês entendem a gravidade? Imagina aplicar ali uma dose inadequada, né? A vacina inadequada para a idade. Então, vocês têm que ficar atentos, tá? Eu até coloquei o calendário aí do esquema vacinal atualizado para vocês, porque isso também modifica, né, ao longo dos anos. Então, depois vocês deem uma olhadinha no slide, que eu coloquei lá todas as vacinas, tá, que a criança precisa, tá, qual que é as doses, a função de cada um, então depois vocês deem uma olhadinha lá, tá? E eu deixei no slide também medicamentos em pediatria, tá? Porque é o seguinte, é muito importante, né, que nós, profissionais de saúde, é muito importante que a gente fique atento em relação às principais medicações em pediatria, tá? E por que a gente tem que ficar atento? Vocês sabem? Por que a gente deve ficar atento aí nas medicações, nas prescrições pediátricas? Porque não é a gente que prescreve, né? Quem prescreve medicamento é só o médico. Mas a gente tem um papel muito importante aí em relação aos medicamentos em pediatria. Vocês sabem por quê?
Falem Porque aí. dependendo da dose, a gente pode acabar levando esse TRN a um quadro agravado, até óbito, dependendo do medicamento. Exatamente, porque quem prescreve é um médico, mas quem administra? Quem que administra aí? É vocês. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, né, em relação à administração de medicamentos, tá, gente? Porque existem muitos erros em volta disso, tá? E tem erros, como o Matheus falou, tem erros que é difícil da gente reverter, tá? Tem erros que não tem conserto.